Nossa lição de hoje é a lição de número 3. Nós estamos estudando o Evangelho de João e hoje nós vamos nos concentrar nos capítulos 2 e 3. Vamos falar um pouquinho sobre fundamentos da fé cristã. Então, peço que você deixe sua Bíblia aberta. Nós temos bastante texto para ler, mas nós leremos em partes, porque a proposta do autor da lição é separar esse texto, esses 2 capítulos, em 4 atos. O primeiro, o milagre de Caná da Galileia. O segundo, Jesus no templo. Textos bem conhecidos para nós. O terceiro é um ensino sobre a fé. E o quarto, uma fé que testifica. Então, nós vamos meditar nesses textos. É um desafio, então, para nós nessa manhã. O versículo-chave é João 3,16. Quem lembra o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este foi o primeiro versículo do Novo Testamento que eu decorei. Depois de decorar o Salmo 91 inteiro e o Salmo 23, foi o primeiro versículo do Novo Testamento que eu decorei, foi João 3,16. O objetivo, então, é nós entendermos alguns aspectos da fé. Nesse primeiro ponto, que vai falar sobre o milagre de Caná da Galileia, eu quero discordar num pontinho do autor da lição. E aí eu quero fazer vocês pensarem para que juntos nós possamos identificar se isso que ele propõe é de fato o que o Evangelho de João está nos trazendo. Então, vamos ler aí do verso 1 a 11, primeiramente. Deixa aberto aí. Qual o objetivo da nossa lição hoje? Entender as razões para os sinais miraculosos de Jesus, nos habilitar a praticar aspectos da fé no dia a dia e evidenciar a prática da verdade. É isso que o objetivo nosso ao final da lição de hoje. Então vamos ler aí do 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então o mestre-sala, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que
que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Seus discípulos creram nele. Imagine só, você é convidado para uma festa e chega no meio da festa, acaba a bebida. É algo frustrante, não é? E naquele tempo, era algo vergonhoso para os familiares. Mas onde Jesus está, algo sobrenatural acontece. É sempre assim. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Não sei se vocês, quando leem esse texto, se tem alguma coisa que chama a atenção a vocês. Olhem novamente aí para esse texto e vê se tem alguma frase que chama a atenção de vocês. E aí, enquanto vocês vão lendo, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo que o autor sugere. Primeiro ato, o milagre de Caná da Galileia. A narrativa descreve a celebração de uma festa de casamento, com a presença de Jesus, sua mãe e seus discípulos. Após algum tempo de festa, o vinho acabou. Talvez houvesse mais convidados do que o esperado, melhor dizendo. Ou, quem sabe, aqueles homens e mulheres beberam mais do que devia. Às vezes nas festas acontece isso, não é assim? Às vezes vem mais gente do que a gente espera e às vezes o povo bebe mais do que deveria. Nós não sabemos qual é o motivo daquele vinho ter acabado, mas o vinho acabou. Naquele contexto, no contexto palestino, deixar os convidados sem suprimento, seja qual ele for, sem comida ou sem bebida, sem o cuidado devido, era algo vergonhoso. Imagine para aquele novo casal que está iniciando uma nova família, que vergonha seria. Imagine para as famílias como seria vergonhoso. E aí o autor da lição vai propor que Jesus articulou ali para revelar o seu poder. Acabada a bebida, Maria se dirigiu a ele e disse: eles não têm mais vinho. Maria era amiga ou parente próxima dos noivos, por isso a preocupação. Então vemos uma declaração curiosa de Jesus. Que declaração é essa? Conseguiram identificar no texto? Versículo 4. Isso aí. Bom Anísio, como sempre, muito atento, né? Aqui está o segredo do Evangelho de João. Ainda não é chegada a minha hora. Deixa marcadinho aí, sublinha aí na sua Bíblia. O autor da lição vai dizer que não era a hora de Jesus ir embora da festa. Lendo, estudando, eu entendi o porquê dele ter dito isso. Mas não era chegada a hora de Jesus ir embora da festa. A questão não é essa. Quando Jesus diz que ainda não é chegada a minha hora, é porque ainda não chegou a hora dele se manifestar e não chegou a hora dele se entregar na cruz. Olha o que o Evangelho de João fala sobre isso. No capítulo 2, o versículo 4, fala: ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 7, versículo 30, diz assim: então quiseram prendê-lo,
mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora não havia chegado. Então nós temos no versículo 4 do capítulo 2, no capítulo 7, versículo 30. Capítulo 8, verso 20. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Que hora é essa? Capítulo 12, verso 23. Então, Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo. Nós vamos ler até o verso 27. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Então, não é simplesmente porque Jesus não queria ir embora da festa. É porque havia um propósito dele estar na terra. Então, marca essas citações que nos aponta qual é o caminho que João está querendo traçar. E aí, para entendermos o Evangelho de João, é necessário a gente analisar a estrutura. Qual é a estrutura do Evangelho de João? O Evangelho de João ele é o mais teológico dos 4. Tanto que ele não começa falando de genealogia, ele começa falando do quê? Apontando Jesus como o Verbo, o autor, o agente da criação. Então, João é mais profundo no seu ensino. Então, o Evangelho de João, na sua estrutura, tem 7 sinais e 7 declarações de Jesus. 7 sinais e 7 declarações. Os sinais começam justamente em João capítulo 2, onde Jesus transforma água em vinho. E quando Jesus começa a revelar-se acerca de quem ele é, lá em João 15:1, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. A videira produz uva, e da uva se extrai o vinho. Não tem nada desconectado, tudo está conectado. O segundo sinal do Evangelho de João é a questão do filho do oficial, a cura. Depois vai ser um homem doente, o alimento para 5.000 homens, a cura de um homem cego, a ressurreição de Lázaro e a grande pesca. Esses são os sinais. O eu sou, nós já vimos aqui, o vinho verdadeiro, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Tudo isso está interligado. Então, João tem um propósito ao escrever o seu evangelho. Interessante é que nessa passagem que nós lemos, a partir do verso 7, Jesus vai dizer: encham de água esses potes. Jesus dá uma palavra
e aqueles homens então vão obedecer aquilo que Jesus estava dizendo. O que está por trás dessa palavra? O que está por trás desse primeiro e grande sinal? Imagine só, você está com uma vasilha cheia de água, e aí alguém diz, vai e serve. Primeiro diz, pega as vasilhas, enche de água. Terminou de encher, agora vai e serve. O que passaria na sua cabeça se você fosse um daqueles serventes? Nós diríamos, esse homem está maluco. Nós vamos servir água? É isso mesmo? Eu não sei se o vinho, a água foi transformada em vinho, logo depois que Jesus disse para aqueles homens servirem. Eu não sei se o vinho, a água, se transformou em vinho na caminhada daqueles homens até a presença do mestre-sala. Eu não sei qual foi o momento, mas o que eu sei é o seguinte: Jesus deu uma ordem e algo aconteceu. Ninguém pode impedir aquilo que Jesus fala. Ninguém pode impedir aquilo que Jesus diz. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é o Senhor da criação. E quando Jesus fala, o que acontece? O cosmos obedece. Ele está com tudo no controle das suas mãos. E aí eu tento imaginar aqueles homens caminhando com isso em mente. Mas qual é o ensino para nós? Depois, se vocês lerem com calma, eu não vou focar naquilo que o autor, porque eu vou dizer com outras palavras aquilo que o autor da lição está propondo. O ensino aí é que Jesus, ele é a vinha de Deus. Jesus é a vinha de Deus, é a videira verdadeira de Deus. Interessante é que o mestre Sala vai dizer o seguinte, olha, verso 9, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes não haviam tirado a água que soubesse. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom. E quando está todo mundo já mais relax, tranquilo, habituado com a festa, o que o dono da festa faz? Coloca o vinho inferior. Não é assim? É o que ele está declarando aqui. Você, porém, guardou o melhor vinho para o final. Vocês conseguem perceber o que João está querendo dizer? É que Jesus é o vinho verdadeiro, a vinha de Deus, que Deus iria revelar no momento oportuno. Que Deus revelaria no momento oportuno. É justamente o que Paulo disse aos Colossenses. O mistério que esteve oculto em todos os séculos, em todas as gerações, mas que Deus fez manifesto. Que Deus mostrou, que Deus abriu o leque, que Deus apresentou. É Cristo aonde? Em vós, no meio de vocês, a esperança da glória. Olha como que a Bíblia é linda. João não está falando algo que Paulo não esteja falando. Paulo não está falando algo que João não tenha falado. Está tudo conectado. Cabe a nós olharmos para a Bíblia com mais atenção. Esse é o nosso desafio. Olhar para a Bíblia com atenção. Por quê? Porque está aqui. Quem se debruça mais sobre a Bíblia consegue descobrir os mistérios ocultos de Deus. E Deus está dando, é como se fosse
aquele grande enigma que a pessoa que fez vai dando as dicas e nós temos que ir descobrindo. Então, Jesus é a vinha de Deus, é o vinho de Deus, é a alegria de Deus. Jesus é a festa, é a verdadeira festa, é o verdadeiro motivo para festejarmos. Não é o vinho que traz contenda, que traz briga. Não, mas é o verdadeiro vinho que traz a paz, que traz a conciliação, que traz um homem na presença de Deus. Jesus é o vinho verdadeiro. Jesus é a verdadeira festa de Deus. Isso, a videira. Da videira vem o vinho. Sim, tá tudo interligado, né? A videira que produz a uva, que da uva sai o vinho, está tudo interligado. Esse é o nosso Senhor. Nós somos os ramos e os ramos produzem o quê? Aquilo que a vinha produz. Se nós estivermos ligados nele, nós vamos produzir os frutos que ele produz. Esse é o desafio para nós, né? Esse é o desafio de uma fé robusta, de uma fé viva, de uma fé verdadeira. Agora, olha comigo o verso 11. O verso 11 diz assim: com este sinal, Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus, então, por um sinal, manifesta quem ele é, e aí os seus discípulos creram nele. Jesus demonstra o seu poder e Jesus demonstra a sua glória. É fácil? Uma pergunta para a gente pensar. É fácil crer em Jesus? Tem que ter fé. Opa! Irmão Anísio, como sempre, cirúrgico. Eu posso crer, mas o difícil é obedecer. Isso aconteceu com os discípulos? Aconteceu. Isso vai acontecer com a gente. A gente crê, não é assim? Mas na nossa caminhada, nós vamos obedecendo, e aí a gente obedece um dia, desobedece o outro, no outro dia a gente obedece, e assim vai. O que a Bíblia nos mostra é que não há super-homens, só houve um, que é super qualquer coisa, que é o Senhor Jesus. Os demais, nós vamos ter que lutar, batalhar, desenvolver, fundamentar a nossa fé em Jesus. O texto vai dizer que os discípulos creram nele. Mas nós vamos ver esses discípulos não entendendo muita coisa. Assim como acontece conosco. A gente começa sem entender, a gente crê. Mas às vezes a gente não descansa. A gente crê, mas às vezes a gente não obedece. Não é assim? Mas a gente crê no Senhor. E o mais lindo dessa história é que o Senhor conhecia os seus discípulos lá atrás, quem ele chamou pessoalmente e continua conhecendo cada um de nós. Ele nos conhece. Ele sabe quem você é. Nós temos medo. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles homens, no dia a dia da vida, vem um camarada do nada, começa a pregar. Eles estão pescando, começa ali primeiro, né? João, seu irmão, Pedro e André. Não é isso? Os
primeiros a serem chamados. Estão pescando, exercendo as suas funções do dia a dia, trabalharam uma noite inteira, estão cansados. Eram homens que estavam acostumados com aquilo. Chega um homem do nada, começa a falar de uma porção de palavras que eles não conseguiam ainda entender qual era o motivo, porque eles estão esperando o Messias de que forma? O Messias guerreiro, não é isso? O Messias que viria imponente sobre o seu cavalo, desembainharia a sua espada para livrar Israel dos seus inimigos. Aí vem o Messias, totalmente humilde, caminhando pela areia da praia, observando aqueles homens trabalhando. Aí vai dizer a mim, presta o seu barquinho aí. Entra no barquinho, fala ali para aquela multidão e depois diz para ele, olha, agora vão novamente e jogue a rede. Qualquer um ficaria impressionado com isso. Pedro, no final, vai dizer, me perdoa porque eu sou pecador. E é mesmo, nós somos, né? Então, nessa porção, nesse primeiro ato, Jesus mostra o seu poder, Jesus mostra a sua glória. O objetivo é que os seus discípulos creem. E ele começa, então, ali a exercer o primeiro de 7 sinais do Evangelho de João. É. Verdade. Não foi apenas um sinal, não foi apenas um milagre. Mas qual é a mensagem que Jesus está trazendo também? O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. É verdade. Oi. Também. Cada uma vai produzir. Então, nós vemos aqui o primeiro sinal manifestado por Jesus. Ele é a glória de Deus manifesta entre os homens que ele mesmo criou. Então, inicia-se com um ato, um sinal, um milagre, e a mensagem por trás disso tudo é: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E aí, é o que a irmã Isabel citou muito bem. Esse reino não é simplesmente para agraciar o homem, para que o homem simplesmente
veja sinais, mas é para que o homem se arrependa e creia, para que o homem dê a glória a quem de fato é devida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ato que o autor da lição vai propor, agora é Jesus no templo. Um outro texto bem conhecido de cada um de nós. Jesus no templo. Então vamos ler aí dos versos 12 ao 25. Depois disso, depois do casamento, depois de Jesus ter transformado a água em vinho, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos quais vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal? Qual é a pergunta aqui dos judeus? Que sinal? Jesus já havia dado um sinal anteriormente. Agora os judeus, os religiosos, eles vão perguntar: que sinal? Marca aí, sinal. Deixa eu pegar aqui para eu ler novamente. Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Marca aí novamente, e creram. Porque Jesus disse o que aconteceria, e quando ele executa, o que traz à memória dos seus discípulos? A fé. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso: vou destruir e vou reconstruir em 3 dias. Jesus não estava falando do templo físico, mas estava falando da sua própria vida como um sacrifício vivo pela humanidade. E aí aqueles discípulos creram na Escritura e na palavra de Deus. Verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais, olha aí, sinais novamente, que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quando eu disse, para deixar marcadinho aí, que ainda não é chegada a minha hora, João está traçando uma linha. Ele está mostrando aí uma direção.
de tudo aquilo que ele iria falar. E aí, mais à frente, eu quero citar uma outra coisa aqui, mas mais à frente. Então, nesse segundo ato, o que o autor da lição começa a propor para nós? Esse texto vai tratar de um diálogo de Jesus entre o mestre e o fariseu. Jesus agora começa a dialogar com o fariseu, ou melhor, isso aí é o terceiro, estou falando aqui coisa errada. Jesus está ali interagindo, olha, eu querendo correr sem abordar o negócio. Jesus está interagindo ali com aqueles homens no templo, não é isso? Primeiro ali é a sua relação. Jesus vai citar um salmo, ou melhor, os discípulos vão lembrar de um salmo, e vai falar sobre o zelo da tua casa me consumirá. Eu quero ler aqui algo que tem na lição para dar um pouquinho mais de entendimento para nós. O segundo templo de Jerusalém começou a ser construído no ano 20 a.C. e foi concluído no ano 64 depois de Cristo. Foram 84 anos de construção. 6 anos depois do templo reconstruído, ele foi destruído pelo general romano Tito em 70 depois de Cristo, ficando em pé apenas o muro das lamentações. Derrubou o templo, derrubou o que de Israel? Foi? Então, derrubou o templo. Derrubou o templo, foi o que embora do meio do povo? Oi? Deus, a glória de Deus, não é isso? É só lembrar lá o templo de Salomão. Templo majestoso, não é isso? Quando terminou tudo, se ofereceram os sacrifícios, a glória de Deus desceu. Para o Israel, para o israelita, qual é o orgulho da sua nação? Nós temos um local aonde Deus habita. Nós temos um local aonde Deus se revela. E aí vem um carpinteiro de Nazaré, um homem simples, e diz: vocês não sabem de nada. Eu vou destruir o templo e vou reconstruir em 3 dias. O cara está doido. Quem é esse cara para dizer isso? Jesus está dizendo: olha, o verdadeiro templo da habitação de Deus não é esse templo físico, mas eu. Eu sou. Eu sou. E aí nós vamos ver que os religiosos estão entendendo ou não estão entendendo? O que vocês acham? Eles não estão entendendo. Mas aquele local que deveria ser um local de adoração, aquele local que deveria ser um local de oração, aquele local que deveria ser um local de devoção, se tornou um local de quê? Comércio. Nós vemos isso nos dias de hoje? Vemos, não vemos? Muitos locais que um dia foram consagrados para adoração a Deus, para louvor e gratidão a Deus, se tornaram agora local de comércio. A irmã Neuza falou algo interessante. Porque aí começam a substituir as coisas. Jesus não é suficiente para muitos. E aí, precisamos do lenço, precisamos do chale.
Não precisava. Aí vem Charlie, vem Rosa, vem Sal, vem a caneta. Você não precisa estudar para o vestibular, você não precisa estudar para um concurso público. Não, você vem e adquire a caneta que você vai, na hora, ela vai escrever por si só e você passa. Aí fica, gente. A gente às vezes até acha graça, né? Mas é triste, irmãos. Por quê? Porque uma pessoa que é conduzida dessa forma, ela não tem a sua fé fundamentada. Ela está sendo induzida. Infelizmente, isso acontece. Agora, imagine a ira no coração de Jesus. Irai-vos e não pequeis. Ele ficou irado, mas não pecou. Imagine só, pô, fizeram da casa de meu pai uma bagunça. E aí, irmão Anísio, aquilo que se condenou lá atrás, a igreja protestante faz hoje. Muitas igrejas fazem. Que para você alcançar alguma coisa de Deus, você precisa dar. Né? Mas esquece que o que Deus quer não é os nossos recursos, porque Ele é dono de todas as coisas. O que Ele quer é o nosso coração, o nosso templo espiritual. Ele quer reinar dentro do nosso templo espiritual. Por isso que Pedro vai dizer: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Sacerdote operava onde? Dentro do templo. E aí agora nós somos esse templo. Então, em relação aos mercadores, Jesus olha aquilo tudo, pega uma cordinha, faz lá um. Eu pensei, eu fico imaginando, né? Sei aqui quem teve contato, mas cidade pequena, mais rural, você vê isso com mais facilidade. Eu tenho um primo, a gente não tem nem tanto contato assim, mas ele puxou isso do meu avô paterno e do avô materno dele. Nosso avô era em comum e do avô dele por parte de mãe. Ambos gostavam muito da área rural, ambos gostavam muito de animais. Então ele, quando criança, adorava andar a cavalo. Eu tinha pavor. Me colocava em cima daquilo, não conseguia ir naquele molejo. No final eu estava todo dolorido, não quero andar mais nesse negócio, enquanto ele andava o dia inteiro naquilo, como se estivesse andando a pé. Eu olhava para ele e falava: isso aí não é para mim. E eu, como mais velho, era o medroso da história, né? Porque ele corria, cavalgava, pulava, subia, descia, e eu nem subia, eu subia em cima. Subir em cima é redundante, mas eu subia no animal com medo. Obrigado. Mas por que eu estou citando isso? Porque eles tinham um chicotezinho que era todo trançado. Parecia igual as irmãs fazem no cabelo das meninas, né? Vai trançando, trançando, aí fica aquele como se o cabelo fica assim, grossinho, né? E tudo enroladinho, preso ali firme. E o chicote era justamente isso, couro entrelaçado, e no final ficava aquilo ali firme. Eu fico imaginando Jesus pegando uma cordinha, dando um jeito e saindo, colocando aqueles camaradas para fora.
Eu nem pesquisei. Confesso que dessa vez não pesquisei, não. De Cristo. 586, isso. É a expansão, isso. Deixa eu pesquisar aqui. Eu confesso que eu costumo fazer o seguinte: em todas as anotações da revista, eu procuro pesquisar. Essa eu não pesquisei, essa passou batido. Não, não prejudica. Depois eu vou pesquisar aqui e vou trazer informação. É porque aqui no aplicativo eu não consigo trazer a biblioteca do Logos para poder trazer. Mas isso aí está no entorno, não altera naquilo que nós estamos falando. Então, Jesus vai fazer aqui a relação, o texto vai mostrar a relação de Jesus com os mercadores, aqueles que estavam ali mercadejando da fé, né? O texto vai dizer que há uma lembrança no coração dos discípulos, eles conheciam, né, ali a palavra, então eles lembram, né, que o zelo da tua casa me consumirá. Eles lembram do ensino acerca do templo, que o templo era um local de adoração sincera, uma adoração pura, não um lugar de negócios. É interessante que a pedagogia de Jesus, ao pegar ali aquele chicote e fazer ali tudo o que ele fez, expulsar aqueles homens daquele lugar, mais os animais, isso funciona para os discípulos. Os discípulos, ao verem aquilo, se lembram da palavra, se lembram de que o templo era um local para os judeus se reunirem e adorar ao Senhor. Um local para eles glorificarem o nome do Senhor. O texto também, aí o autor vai falar no ponto 3, a relação com os judeus. E aí diz assim: eis que surgiram os líderes da comunidade judaica e indagaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? O que eles estavam querendo dizer com isso? Qual é a sua autoridade para fazer o que você está fazendo? É isso que esses homens estão perguntando. Qual é a sua autoridade para você fazer da forma que você fez? E aí Jesus responde de forma enigmática: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Jesus está falando agora do seu corpo. Destruam esse santuário, que é o seu corpo, e eu o reedificarei em 3 dias. O levantarei em 3 dias. Isso causa um espanto no meio dos judeus.
Esse santuário foi edificado em 46 anos. E você vai dizer agora que em 3 dias você o colocará de pé novamente? As palavras de Jesus causam espanto. Causavam espanto no meio daqueles homens, no meio dos judeus, no meio dos religiosos, e continua causando espanto nos dias de hoje. Mas João vai explicar aí as palavras de Jesus. Como já disse, não se tratava do templo físico, mas do próprio Senhor Jesus. Jesus está dizendo aqui para aqueles homens qual é o real significado da fé. Qual é o real significado da fé? Olha aqui que o autor propõe. Não concentre sua confiança, ou melhor, não concentre sua confiança em Jesus pelos sinais miraculosos que ele fez. É justamente aquilo que a irmã Isabel falou. Mas pela glória que lhe compete por ele ser Deus. Em seu momento devocional, separe um tempo para refletir na pessoa do Deus Filho e para adorá-lo por sua glória e por seu poder. Separe um tempo para conhecê-lo, para refletir e para dar a ele tudo aquilo que ele merece por causa da sua glória e por causa do seu poder. É isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Olha, o templo cumpriu o seu propósito. O templo, um dia, teve a sua relevância. Teve um porquê de Deus ter permitido que homens construíssem um templo. Mas agora, quem está diante de vocês é o próprio Deus. E Jesus está dizendo, agora eu quero fazer de vocês templo. Hoje a gente consegue, ao ler, a gente consegue entender isso. Para nós, é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque nós temos a Bíblia hoje completa nas mãos. Surge uma dúvida, o que nós devemos fazer? Vir na Bíblia e pesquisar. Mas para aqueles homens, não. Para aqueles homens, as coisas estão acontecendo. Eles estão maturando. Né? Estão ali no dia a dia. Então, o primeiro ato, o milagre, o sinal, a água em vinho. O segundo, a purificação do templo. O terceiro está do versículo 1 ao 21, que ele vai falar sobre o ensino sobre a fé. É mais um texto muito conhecido para nós. E esse texto fala de um homem, de um fariseu, de um dos principais dos judeus. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas ele começa, aí o autor da lição, né, vai nos propor a questão do ensino da fé. E é justamente o que acontece com Nicodemos, um dos principais, dos homens que mais conheciam a palavra de Deus naquele tempo. Um homem que era um mestre da lei. E agora ele está diante de quem? Daquele que é a própria revelação de Deus. Um fariseu, um líder do sinédrio, foi um homem que teve a oportunidade de ver alguns sinais do Senhor Jesus. Não sei quem aqui já viu a série The Chosen. E aí tem um episódio que trata justamente sobre isso. Sobre essa série. É uma série que relata os evangelhos, as primeiras 2 temporadas. Vivian, você vê? The Chosen. Depois eu coloco lá no grupo o link. É um aplicativo que você pode instalar no seu celular. As televisões que são smart, você pode instalar na televisão.
E aí eles vão relatando os episódios que vão acontecendo nos evangelhos. Então, tem 2 temporadas, a terceira acabou de ser finalizada, vai inaugurar, vai ser lançada mês que vem nos Estados Unidos e para o Brasil em dezembro. Então, depois eu coloco lá, me edifica bastante. Confesso que não teve um episódio que eu não vi, que eu não tenha chorado. E teve um dia desses que o Davi falou assim, pai, vamos assistir? Aí ficamos 2 assistindo. Gente, foi uma choradeira. 2 marmanjos dentro do quarto assistindo aquilo e chorando. Porque mostra, você olha para aquilo, você, poxa, é bem provável que tenha sido assim mesmo. E você vê um Jesus sério, um Jesus firme, mas ao mesmo tempo um Jesus humano, que brinca com as crianças, que ri com os seus discípulos, que faz piada. Tem um episódio que é da mulher samaritana, olha eu fugindo aqui um pouquinho, em que, é claro que isso não está na Bíblia, mas a licença poética permite isso. Então, depois daquele acontecimento, aquela mulher convida Jesus para ir na casa dela. E aí, Jesus com os discípulos. Aí chegam na casa, o marido todo empolgado. E você, Jesus, hein? Você está fazendo uma bagunça aí onde você chegou, hein? Nós não temos quarto para todo mundo. E aí a mulher fala, não, eles estão acostumados a dormir no chão. Mas, tem um quarto aqui que a minha antiga avó, acho que é vó, tia, agora eu não lembro, morreu, o quarto é assombrado. Aí aparece Jesus saindo na frente dos discípulos dizendo assim, esse quarto é meu. E aí um dos discípulos, eu não vou não, estou com medo. Sabe, quando eu vi aquilo, eu achei, poxa, eu creio que Jesus poderia ter feito isso. Não vai lá para esse quarto não, porque aquele quarto lá o negócio é tenso. Então deixa comigo que eu vou resolver esse problema. E o discípulo, não vou não, porque eu tenho medo. Não é assim com a gente. Ele é Senhor sobre todas as coisas e nós somos temerosos com as coisas do dia a dia. Então, nesse episódio que fala de Nicodemos, Nicodemos começa a ver acerca de Jesus, começa a ouvir falar de Jesus. E ele começa a pesquisar. Quem é esse homem? Espera aí. Quem é esse novo mestre que surgiu e que anda fazendo? Anda fazendo tudo isso, os sinais. E aí ele vai, comprova e Jesus tem uma reunião com ele. E vai nos mostrar que a fé daquele homem era uma fé, a princípio, religiosa. Era uma fé religiosa. E, num dos episódios, nesse episódio mesmo, no final, Jesus está indo para uma outra cidade com os discípulos. E ele convida Nicodemos para ir. Só que Nicodemos não vai, por quê? Porque ele está com medo de perder o status. Ele está com medo de perder tudo aquilo que ele adquiriu. Mas ele vai e coloca lá no poço onde eles se marcaram para se reunir, coloca lá uma oferta. E aí Mateus pega aquela sacolinha, olha ali o valor e já faz a conta de que daria para tudo aquilo que eles precisavam. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a nossa fé não pode ser uma fé religiosa. A nossa fé precisa ser uma fé verdadeira, uma fé operosa no Senhor. Uma fé que é regenerada pelo Senhor. Olha o que diz o verso 4. Eu vou ler do 1 até o 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, não foi de dia, foi de noite. Por que ele foi de noite? Porque ele não queria ser visto. Ele não queria que os demais fariseus vissem ele conversando com Jesus.
foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos não comprovou apenas um sinal. Ele viu mais de um. E João, no final do seu evangelho, vai dizer que, se fosse escrito tudo que Jesus fez, não teria livro para registrar. Ou seja, Jesus fez muita coisa. Então, Nicodemos viu. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Entender a mensagem de Deus faz toda a diferença. Nós não podemos apenas conhecer a letra fria, mas nós precisamos entender, porque é o entendimento da letra que faz toda a diferença. É o entendimento da palavra de Deus que vai fazer toda a diferença. Fez para aqueles homens, fez para a igreja durante toda a sua caminhada e fará para nós e fará para aqueles que ainda virão. Esse é o desafio. Entender a mensagem. Nicodemos, fala, Ivan. Não, só os discípulos. No caso dos evangelhos, Mateus, né, que foi discípulo, João, que foi discípulo, ali apóstolo, Marcos, né, que é o jovem lá que conta em Atos, também escreveu, Lucas, que é alguém que conhece depois. Então, assim, Jesus não escreveu nada, mas capacitou os homens para que pudessem escrever. Então, Nicodemos é o exemplo de alguém que se dedica à religião, mas que não entende o verdadeiro significado da fé. Vocês concordam com isso? Era um homem que conhecia muito a sua religião, mas não conseguia traduzir tudo aquilo diante daquilo que Jesus estava fazendo. Aí o verso 4. Há um diálogo ali de Jesus e Nicodemos. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Gente, um doutor da lei não poderia fazer essa pergunta. Eu e você poderíamos fazer. Agora, um doutor da lei... E aí eu vou jogar a responsabilidade nos meus ombros. Não vou me eximir dessa, não. Eu não poderia fazer essa pergunta. Por quê? Porque o doutor da lei era responsável por ensinar o povo. Os presbíteros, somos responsáveis por quê? E os demais irmãos? Estou colocando todos nós. Somos responsáveis por ensinar o povo. Então, uma pergunta dessa a gente não pode fazer. Olha como aquele homem estava distante daquilo que de fato Deus estava fazendo. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus fala sobre ver o reino e agora ele fala sobre entrar no reino. No versículo 3, pena que é muito assunto para esses dois capítulos. O verso 3, Jesus fala que não pode ver o reino de Deus. No versículo 6, no versículo 5, ele vai dizer: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Ver e entrar. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não fique admirado
por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido de Deus. O que Jesus está dizendo é que a fé nele é uma fé capaz de regenerar o homem, de transformar o coração do homem, fazer o homem nascer de novo. Não agora um nascimento natural. É o que Nicodemos pergunta: pode um homem, se sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe? Não, o nascimento não é um nascimento físico, mas um nascimento espiritual. Por isso que ele vai citar água e espírito. Isso aí. É ensinar, testemunhar. Isso aí. O que Jesus está fazendo com os seus discípulos? Jesus está preparando os seus discípulos. Aonde Jesus estava, grande parte das situações, só quando ele se retirava para orar, mas a grande maioria dos momentos de Jesus em caminhada, o que Jesus está fazendo? Ensinando os seus discípulos, para que eles possam ensinar aos outros. Então, está descartando o conhecimento natural? Não. Mas o conhecimento natural, como o irmão Anísio falou, não é suficiente. Nós precisamos da revelação de Deus, do agir de Deus sobre nós. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 15, 16, se não me engano, João 16, deixa eu ver aqui certinho para não falar errado. Ele vai falar da questão da ação do Espírito Santo. Isso, João 16. 15 ele vai falar da videira e em João 16 ele vai falar do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, Jesus está falando para Nicodemos que a fé é uma fé salvífica. E aí ele vai explicar dos versos 13 ao verso 21, ele vai explicar sobre isso. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele está falando do que aqui? Da serpente no deserto que foi levantada. Ele está dizendo que ele vai ser levantado. O que ele está dizendo? O Filho do Homem vai ser pregado numa cruz e vai ser posto para que todo mundo possa
ver, né? Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aí ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Jesus ter vindo é salvar o mundo. Aqueles que ouvem a sua voz e a pratica, e ouve, e obedece, e segue, será salvo naquele grande dia. Aquele que ouve, mas não liga, já está condenado. Ele não veio para condenar os homens, ele veio para trazer a salvação. Aquele que crê na mensagem do Evangelho do Reino de Deus, desfrutará da presença dele. Aquele que não crê, desfrutará da condenação. E aí ele vai falar no verso 19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas, descobertas. Está tudo apagado, está tudo no escuro, pode estar tudo bagunçado. Não é assim? Tudo no escuro, ninguém vê nada. Agora, colocou uma luz no meio da casa, vai ver o quê? Toda a bagunça que está lá. Ao ler aqui o diálogo de Nicodemos, onde você se encontra? Qual é o estágio da sua fé? É uma fé religiosa? É uma fé que já foi regenerada? É uma fé que crê na salvação? Você é capaz de explicar a sua fé? É o que o irmão Anísio fez. O professor lançou lá a matéria, o Davi estava no 6º ano, né? E aí, um belo dia, o professor foi dar uma matéria e foi falar da teoria da evolução. Aí explicou tudo aquilo, desenhou, tal, explicou, fez. Quando estava terminando a aula, o Davi pediu para ir ao banheiro. E saiu para o banheiro. Quando ele voltou, o professor estava saindo. E aí, o que ele fez com o professor? Chamou o professor num canto e falou assim, ó, eu tenho que responder o que o senhor ensinou, senão eu vou ficar reprovado. Mas não é isso, não. Deus criou todas as coisas. Lá em Gênesis diz isso, Deus criou todas as coisas. Interessante foi que eu encontrei com esse professor, que era um amigo, dentro do mercado. E ele viu o Davi correndo no mercado, né? E eu indo atrás dele, ele tinha ele fazendo compra e eu indo atrás dele. Aí ele perguntou, Rafael, é seu menino? Eu falei, é. Rapaz, me deixou de calça curta ele, porque ele me cobrou algumas coisas e ele tinha razão, ele testemunhou da fé que ele crê. É o que nós precisamos fazer. É o que o irmão Anísio fez. É que Jesus estava explicando para Nicodemos, olha, a fé não é simplesmente um conhecimento, mas é algo que se experimenta, algo que se vive, algo que transforma o seu coração, algo capaz de te renovar, de te fortalecer, de te fazer ver o reino de Deus, e não somente ver, mas de entrar no reino. E aí, indo para o quarto, mais 5 minutinhos para a gente terminar. Para quarto ato, uma fé que testifica. Versos 22 a 36. Diz assim, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom,
perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com ele e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Um amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Uma fé que testifica, uma fé que reconhece, uma fé que aponta para o caminho. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora, vinho, casamento, transformação de água em vinho. Templo, aquela bagunça do templo. Não é isso? Um fariseu, conhecedor da lei, precisando de entendimento. E agora, uma testemunha. Alguém que foi chamado por Deus para ser o noivo? Não. Para receber a glória do noivo? Não. Simplesmente para apontar para o noivo. Simplesmente para viver uma vida que testifica o noivo. Esse é o papel da igreja. Assim como João veio para preparar o caminho para que o Salvador viesse, a igreja prepara o caminho para que o Salvador retorne. Esse é o nosso papel. Preparar o caminho na presença do Espírito, cheio do Espírito Santo, para que o Salvador venha novamente. Não foi isso que ele prometeu? Que ele vai retornar. Esse é o nosso papel como igreja. O nosso papel é testemunhar, testificar, apontar para Jesus, porque Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo que tira o pecado do mundo. A glória não pode ser nossa. A igreja não pode levantar para si glória alguma. Os líderes religiosos não podem levantar para si glória nenhuma, porque a glória depende dele, a glória é para ele, a glória subsiste nele. Só há um homem que deve ser adorado, só há um homem que deve ser glorificado: Jesus Cristo, homem. E aí é o papel da igreja. Que desafio está diante de nós? E assim como João,
foi tentado naquele tempo, a igreja é tentada nos tempos de hoje. Aquele de quem você está testemunhando está batizando. E aí? Daquele de quem você está anunciando está batizando, está fazendo também. E aí? Pô, mas eu sou só o primo do noivo. Eu sou só um coadjuvante. Eu sou só uma peça pequenininha, minúscula nesse quebra-cabeça. A peça maior é ele. É ele que está em evidência. Esse é o nosso papel como igreja. Esse é o papel desta igreja. Uma igreja que, se estiver na presença de Jesus, será capaz de ver os sinais, porque ele agiu no passado e continua agindo no presente. Sabe para quê? Para que a gente possa crer. Ele continua fazendo os sinais, ele fez no passado e continua fazendo hoje. Uma igreja que não mercadeja a fé, mas uma igreja que rende adoração àquele que de fato merece toda a adoração. Por quê? Porque nós somos templos vivos. O Senhor habita em nós. Uma igreja que tem uma fé clara, uma fé robusta, não uma fé religiosa, mas uma fé que consegue ver o reino de Deus, uma fé que consegue entender aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará. E uma igreja que rende toda a glória ao Senhor Jesus. Gente, dá para ficar nesses 2 capítulos aqui muito tempo. Mas o objetivo de hoje é que a nossa fé seja fundamentada na palavra. Mais do que nunca nesse tempo a igreja precisa da palavra. Todo ensino que vem de Cristo deve ser recebido com alegria. Receber a mensagem de Jesus implica em aceitar a autoridade plena de Jesus sobre si. Esta é a nossa fé. Como você tem se regozijado na fé que o Senhor lhe deu em seu dia a dia? Como está a sua relação com Deus no seu dia a dia? Concluindo, então, nesses 2 capítulos estudamos 4 atos de Jesus. Transformação da água em vinho, sinal. Purificação do templo, pureza, nova vida, santificação. Diálogo com o fariseu, proclamação, evangelismo. E ensino do evangelho